Você já pensou onde é o fim do universo? Se no final desse universo você chegaria lá, o que você encontraria? Uma cerca dividindo um portão, uma parede, um muro? E o que teria atrás dessa parede, atrás desse muro? O que aconteceria se você passasse por esse muro? Pois é, nós devemos imaginar que a eternidade é algo que não tem fim, não tem início, não tem fim. Nós não conseguimos chegar na eternidade. É como se uma pessoa caísse dentro de um buraco e continuasse caindo e nunca tivesse fim aquele buraco. Assim é a eternidade. Deus, ele é um Deus desde a eternidade. Nós não conseguimos achar o início de onde vem Deus e nós não conseguimos dizer o fim. O que a palavra do Senhor diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas para que existe a eternidade? Você já parou para analisar como a Bíblia inicia? Quando Deus cria Adão e Eva, quando ele cria a humanidade, quando ele coloca no jardim Adão e Eva para tomar conta ali, ele dá algumas instruções para o homem, para que ele pudesse tomar conta, para que ele pudesse dar nomes aos animais, para que ele pudesse desfrutar e diariamente o Senhor, ele vinha e ele se encontrava. Havia ali um relacionamento com Adão e Eva. Ele conversava com os dois no jardim. Jesus estava ali junto com o Pai e o Espírito Santo, né? A Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E esse façamos no plural, nós conseguimos entender, ou nós entendemos que Deus não estava só, não era apenas o Deus Pai, mas sim a Trindade ali. E eu imagino que a Trindade vinha falar com Adão e com Eva e conversavam ali sobre as coisas da eternidade, sobre coisas que eles podiam fazer, sobre novas coisas que Adão estava descobrindo e ele poderia desfrutar da presença do Pai. O Senhor, ele coloca nós dentro de um jardim de delícias e ele prepara o melhor para nós. O que acontece é que dentro dessa cerca de proteção, as pessoas elas acham que estão presas. E foi assim que Eva foi enganada pelo inimigo, quando ele fala para ela: olha, você está presa, você pode comer desse fruto e ser livre, ser como Deus, conhecer o bem e o mal, você pode descobrir coisas novas, há algo atrás dessas paredes, há algo que você pode ver que não é limitado só aqui. Onde os seus olhos estão vendo, você pode ir além. E a Eva, na curiosidade de descobrir esse além, o que está depois dessa parede, ela experimenta do fruto. Pois bem, desde então, quando o homem e a mulher são expulsos do jardim, porque eles não quiseram ficar ali na presença de Deus, mas escolheram se afastar de Deus, se esconder de Deus. O mundo vive o pecado original, o pecado da desobediência, o pecado que levou eles a se afastarem de Deus. Só que Deus, desde então, busca se relacionar com os homens, busca fazer aliança com os homens, né? Foi assim com Abraão, foi assim com Noé, foi assim com Moisés, e Deus foi buscando homens, foi buscando sacerdotes, juízes, profetas, para trazer uma mensagem para o povo, para que esse povo fosse restaurado o relacionamento com ele. Porém, nenhum desses homens conseguiu trazer o povo a essa restauração. Foi necessário um plano perfeito, o plano onde Jesus Cristo veio e ele, sim, Deus deixou a sua glória e veio como um homem para provar para a humanidade que sim, é possível viver em santidade, é possível viver uma vida conforme os princípios, é possível cumprir toda a lei. E toda essa lei que Jesus Cristo cumpriu foi para restaurar o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus. Nós fomos relacionados, porque não tem como nós confiarmos em alguém, confiar no Senhor, sem nós conhecermos.
Como que você vai passar a eternidade junto com o Senhor? Porque se eu perguntar aqui, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ninguém vai escrever aí nos comentários, eu quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Todos nós almejamos os céus. O que as pessoas não fazem é ler o que está escrito na porta do céu. Olha, para entrar aqui tem algumas regras. Olha, para você entrar por essa porta estreita, lembra que a gente já falou aqui sobre entrar pela porta estreita? A consequência da escolha da porta é o caminho que você vai andar. Você não escolhe o caminho. Você não escolhe por onde você vai andar, você escolhe por qual porta você quer entrar. E para você entrar nessa porta, você precisa olhar quais são as regras. Vou dar um exemplo bem simples. Na Holanda, é permitido fazer uso de maconha, né? A pessoa pode fumar maconha lá, a lei permite que ele fume. Entre outros lugares, entre outros países, é permitida essa prática. Mas existe um país chamado Singapura, que lá, quando você chega no aeroporto, né, tem um aviso enorme, você recebe lá uma regra que se você estiver portando alguma quantidade de droga, lá está dizendo assim, ó, morte aos traficantes. Os traficantes, eles têm uma pena de morte. Imagina que agora você é um cidadão holandês e você tem liberdade para fumar, né, o seu cigarro de maconha na Holanda e você ignora, né, esse aviso ali de Singapura que você não chega lá e ignora. E você está carregando alguns cigarros de maconha e você faz uma amizade lá na faculdade com seus amigos e começa a oferecer esse cigarro de maconha. E a polícia vem, pega você, prende, leva você perante o juiz e o juiz te julga como culpado, condenado, a sentença é a morte. E você fala assim, por que, juiz? Lá da onde eu vim é normal, a gente pode fumar, é permitido, né? Por que você está me julgando? Deve estar havendo algum equívoco aqui. Você deve estar confundindo as coisas, essa pena é rigorosa demais para mim, porque eu sou um cidadão holandês. Entenda algo, nós somos um cidadão dos céus, nós estamos aqui na terra passando, nós estamos de passagem e nós precisamos saber quais são as leis do nosso país, porque quando nós retornarmos, nós precisamos seguir as leis desse país. Nós precisamos conhecer. Por isso, o Manual do Cristão tem esse objetivo de ensinar você os princípios bíblicos. Muitas pessoas estão sofrendo consequências porque não estão vivendo por princípios, não estão colocando os princípios em prática. Todos nós almejamos, desejamos viver a eternidade com Cristo, passar a eternidade com o Senhor Jesus, mas existem algumas regras e nós precisamos seguir essas regras, esses princípios, sem o qual nós nunca veremos a Deus. Existe um texto, Mateus fala sobre quando algumas pessoas, um grupo de pessoas chega e fala, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos essas obras. E aí o Senhor fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais a injustiça, vós que estão vivendo uma prática que é contrária. Não é você que caiu no pecado uma vez e se arrependeu, mas você que pratica o pecado. O Senhor Jesus, ele fala assim, ó, afastai-vos de mim. Sabe, aqui ele não está falando com um grupo de pessoas que usam o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Ele está falando de pessoas que usam o nome de Jesus, mas não permitem ter um relacionamento com Jesus, não permitem serem usados por Jesus. Há uma linha muito fina entre o que? Eu ser usado por Deus e eu usar Deus para me promover, eu usar Deus para ganhar dinheiro, eu usar Deus para que o meu nome seja engrandecido. Eu preciso entender que eu sou um canal, um instrumento nas mãos do Senhor para ser usado por Ele. Para que eu possa confiar no Senhor e confiar que o Senhor me usa e eu posso descansar no Senhor, eu preciso conhecer esse Senhor. E só quando eu conheço e entrego a minha vida para Ele e falo, Senhor, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo não vivo mais ela do mesmo modo que eu vivia antigamente.
Aqui eu lhe faço uma pergunta depois que você conheceu Jesus. O que mudou na sua vida? Qual foi a transformação genuína que aconteceu na sua vida? O que mudou de lá para cá? Sabe o que você abandonou? Quais eram os hábitos que você fazia? Sabe quantas coisas eu era escravo e eu deixei porque agora não faz mais sentido? Eu não quero mais viver aquelas coisas. Quantas coisas as pessoas estão fazendo hoje que parece normal, mas não é para Deus. Um exemplo. Não adianta a pessoa vir para a igreja, aceitar Jesus, confessar Jesus e continuar vivendo a mesma vida que ela vivia. Sabe, se um traficante vir para a igreja, aceitar Jesus num domingo e for à frente e agora vai participar das aulas de batismo e agora ele vai se batizar e batiza e nasce de novo e tira uma foto e posta no Instagram e faz um stories, tudo lindo, e aquele cara é o traficante e ele continua sendo conhecido como traficante, ele não deixou de traficar, ele não deixou de destruir com muitas vidas. Sabe, nós vamos condenar e vamos falar, não houve conversão, essa pessoa não se converteu. Mas por que que outras pessoas que aparentemente é normal a vida dela, aquela profissão dela, é o meio que ela tem para ganhar dinheiro, ela não, e aquele meio não glorifica a Deus e ela continua. E as pessoas aplaudem, continuam aplaudindo elas. Sabe, nós estamos agindo como hipócritas. Hipócritas é uma pessoa que prega algo, mas não vive algo. Quantas pessoas estão pregando um evangelho e não estão vivendo? Conversava outro dia com um amigo e falando para ele assim, quantas pessoas, né, estão pregando, mas você já pensou como seria, né? Imagina que num palco, num altar, num púlpito, numa igreja, ou enfim, em qualquer lugar, que aquela pessoa estiver pregando, né? Ali está sendo exposto aquilo que ela quer, ela está falando com aquele público. Mas no telão atrás está passando os bastidores. Como é a vida dessa pessoa em casa? Como é o tratamento dessa pessoa com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus empregados? Como que essa pessoa se comporta quando ninguém está vendo, quando a multidão não está ali aplaudindo ela? Como que é os bastidores? Sabe, nós nos preocupamos como as pessoas vão nos ver, como elas vão nos julgar, como que nós vamos aparentar para essas pessoas, mas deixamos de nos preocupar com Deus que tudo vê e Ele sabe todas as coisas. Nós precisamos parar de olhar para um tempo tão pequeno que é o chamado hoje, o chamado tempo terreno, e olhar para a eternidade não tem fim. A partir do momento que eu passar dessa vida para a eternidade, se eu for para o inferno, eu não tenho mais saída, não existe purgatório, não existe nada que eu possa fazer e nada que meus familiares possam fazer para mudar o meu estado. Aquele estado ali é terrível. É só a gente ler a Bíblia e ver o que o Senhor Jesus fala sobre o inferno. É um lugar que não foi preparado para nós, seres humanos, mas muitos seres humanos estão indo para lá porque aqueles que deveriam estar pregando o evangelho do arrependimento não estão pregando, e a palavra diz que eles prestarão conta pelo sangue dessas pessoas perdidas. Nós precisamos levantar a bandeira da santidade, dos princípios da palavra de Deus e viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Nós precisamos expor os nossos pecados, nós precisamos expor as nossas fraquezas, porque quando nós fazemos isso, o Senhor Jesus nos torna forte. A Bíblia fala para nós nos fortalecermos no poder de Deus e não no poder dos meus seguidores, não no poder da força do meu braço, não no poder dos meus relacionamentos, não no poder do meu saldo bancário, mas no poder do Senhor. Quando eu faço isso, os milagres começam a acontecer. Quando eu coloco a minha confiança no Senhor, os milagres do Senhor começam a acontecer e eu aprendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido ou pensado. O Senhor é poderoso para realizar aquilo que para mim é impossível, Ele torna possível. Então eu preciso aprender a confiar no Senhor. E sabe qual é a consequência quando eu confio no Senhor? Quando eu sei que
que eu estou sendo preparado para passar a eternidade com Cristo, a verdadeira alegria, ela vem, ela contagia, ela toma conta, independente da circunstância que eu esteja vivendo, a alegria do Senhor, ela vem sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu continuo alegre porque eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Então eu não olho para as circunstâncias, eu olho para Deus e eu fico com dó das circunstâncias, porque circunstâncias são temporárias e o meu Deus, ele é eterno. É isso que Deus quer falar com você. Ele é o Deus da eternidade, ele é o princípio, ele é o fim. Ele sabe todas as etapas da nossa vida. Ele sabe o sofrimento que você está passando hoje, meu querido. Ele sabe a dor que você está sentindo, ele sabe o que você está falando para ele, até mesmo quando você não tem forças mais para falar e você pensa, Deus fala contigo, Deus fala, eu não desisti de você, meu filho, eu não desisti de você, minha filha, eu estou com você até o fim dos séculos, eu estou com você todos os dias da sua vida, eu jamais te deixarei sozinho. Deus não nos deixou, Deus não nos abandonou, Ele está conosco. Filipenses 4:4 diz assim, alegrem-se no Senhor. Outra vez Paulo diz, alegrem-se. Sabe, Abacuque, ele fala no capítulo 3 da sua carta ali do seu livro, Abacuque está dizendo assim, ó, no final do livro, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o animal ali no curral ele não produza, ainda assim eu me alegrarei. O Senhor está dizendo, ainda que o seu comércio não haja venda, ainda que falte o dinheiro no seu banco, ainda que o soja não dê uma boa colheita, ainda que o milho não dê uma boa produção, ainda que o trigo não germine como era para germinar, ainda que a sua colheita, ainda que os seus bois não engordem e não dê a cria necessária, que não dê para vender, ainda que haja crise no país, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria no Senhor não está baseada nas circunstâncias que nós vivemos, mas ela está baseada na nossa confiança em quem nós conhecemos. E eu convido você a conhecer Jesus Cristo, a ser amigo de Jesus Cristo, a caminhar com Ele. A forma de nós conhecermos Ele é através do manual do cristão, através da Bíblia Sagrada. Isso aqui é o manual do cristão. Nós precisamos ler esse manual para que possamos entender quem nós somos nele. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer e nós podemos ser aquilo que a Bíblia diz que nós podemos ser. Nós precisamos compreender que nele nós somos mais do que vencedores. Então, querido, olha para cima, tenha bom ânimo, se alegre, olhe para essa circunstância que você está vivendo e fale, circunstância, você é temporária, mas eu sirvo a um Deus que é eterno. Tenha um dia abençoado, tome posse dessa palavra, viva a vitória que o Senhor tem para você. Outra vez vos digo, alegre-se no Senhor, entenda que a nossa eternidade é com Cristo. Você quer passar a eternidade junto com Cristo? Escreva aí, coloque, compartilhe com quem você vai passar a eternidade. Eu vou passar a minha eternidade junto com Cristo. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus.